A Encruzilhada dos Sussurros. Dizem que há uma estrada no interior de Minas Gerais que não aparece em nenhum mapa oficial. Uma estrada que não leva a lugar algum, mas que, por algum motivo, sempre é encontrada por quem mais precisa fugir de algo, seja da vida, do passado ou de si mesmo. E ninguém sabe o nome verdadeiro desse caminho, apenas o chamam de Encruzilhada dos Sussurros. Um lugar onde o vento fala em vozes humanas e o tempo parece respirar diferente. E quem escuta essas vozes dizem, nunca mais volta a ser o mesmo. A história que vou te contar aconteceu com um homem chamado Mauro, um caminhoneiro solitário que passava os dias cortando o país com sua carreta velha e um rádio que só pegava estática, um sujeito de poucas palavras e muitos silêncios. Acostumado a dormir na beira da estrada e conversar com o vazio que o seguia desde que perdeu a mulher num acidente que ele jurava não conseguir lembrar direito, embora a lembrança o perseguisse como um farol aceso no meio da noite. Naquele dia, o sol tinha se posto há horas quando ele percebeu que estava dirigindo por uma rota que não reconhecia. O GPS travado, a sinalização rareando e a sensação incômoda de que o asfalto sob as rodas não era mais o mesmo, parecia mais liso, mais frio, como se estivesse sendo refeito em tempo real enquanto ele avançava. E o curioso é que quanto mais ele dirigia, menos ele se lembrava de para onde estava indo, até que num cruzamento sem placas, viu uma figura parada ao lado da pista. Era uma mulher vestida de preto, com o rosto parcialmente coberto por um véu, e na mão carregava uma lanterna que emitia uma luz amarelada, quase viva como uma chama. E Mauro, sem saber porquê, reduziu a marcha e parou. E quando ela se aproximou, sentiu o ar mudar de temperatura, o vento sumir e o motor morrer sozinho. E ela disse num tom baixo, quase cantado, "Você chegou cedo demais, seu Mauro." E ele, assustado, perguntou como ela sabia seu nome, e a mulher respondeu apenas, "Eu o escutei na encruzilhada." Ela o mandou descer do caminhão, e ele, sem conseguir resistir, obedeceu. E notou que ao redor o mundo parecia suspenso. O céu não mostrava estrelas nem lua, e o som do mato tinha parado completamente, como se tudo ali prendesse o fôlego esperando algo. E a mulher começou a andar em direção a uma trilha de terra que saía da estrada principal e desaparecia entre árvores retorcidas, dizendo que precisava mostrar a ele o que realmente havia acontecido naquela noite. A noite em que sua esposa morreu, Mauro sentia o coração martelar no peito, mas cada palavra dela o puxava mais fundo. E quanto mais andava, mais o chão parecia se mover sob seus pés, como se a terra o absorvesse e as árvores sussurravam coisas em vozes que ele reconhecia. A risada da esposa, o choro de uma criança, o estalo de um vidro quebrando, até que a mulher parou diante de algo que parecia um portão de ferro enferrujado no meio do nada, e atrás dele, uma pequena capela em ruínas, com uma cruz torta e uma fogueira apagada. Ela acendeu novamente a lanterna e apontou para a entrada, dizendo, "Você nunca seguiu em frente, ficou preso aqui, entre o que foi e o que deveria ter sido." E então, Mauro viu algo dentro da capela, uma sombra sentada no altar imóvel, mas com olhos que brilhavam em vermelho. E quando tentou se aproximar, sentiu uma força puxando-o de volta, como se o ar tivesse se tornado líquido denso. E a mulher o segurou pelo braço, dizendo, "Se entrar, verá a verdade, mas talvez nunca consiga sair." Ele entrou. Dentro da capela, o cheiro era de ferrugem e terra molhada, e havia velas queimadas presas em crânios de animais, símbolos riscados nas paredes e no altar. Uma fotografia que ele reconheceu imediatamente. Era a foto do acidente, a caminhonete capotada, o corpo coberto por um lençol, e ele lembrava de ter sido socorrido, mas não lembrava por quem, até que notou algo terrível. Na foto,
O corpo sob o lençol usava a mesma jaqueta que ele estava vestindo agora. O chão tremeu, o ar pareceu se partir, e a sombra levantou-se lentamente, tomando forma humana, e Mauro viu o próprio rosto refletido nela, mas com os olhos ocos e a pele pálida. E a voz da mulher veio de longe, distorcida, como se atravessasse um túnel de vento. Você nunca saiu dessa estrada, Mauro. Morreu naquela noite e há anos repete o mesmo caminho, achando que ainda tem para onde ir. Ele tentou correr, mas a saída já não existia. O portão tinha desaparecido e o vento começou a soprar de todos os lados, trazendo sussurros que se tornavam gritos, vozes familiares chamando seu nome, e ele caiu de joelhos, tentando tapar os ouvidos. Mas as vozes vinham de dentro da cabeça, e entre elas uma se destacou, clara e calma, a voz da esposa dizendo: "Você me prometeu que nunca me deixaria sozinha." Então ele viu diante dele a mulher do véu retirando o tecido do rosto, revelando ser a própria esposa, com o rosto queimado, os olhos abertos demais, fixos nele. E ela sorriu, um sorriso que era metade amor e metade condenação, dizendo: "Agora estamos juntos novamente, para sempre, na encruzilhada." E o corpo dela começou a se desintegrar em cinzas, mas as cinzas formavam fios de luz que se enrolavam nele, queimando sua pele, e o som dos sussurros se transformou em um canto fúnebre. No dia seguinte, um outro caminhoneiro passou por aquele trecho e jurou ter visto uma carreta abandonada no meio da estrada, motor frio, portas abertas, e no banco do motorista, uma fotografia velha que mostrava um casal sorrindo em frente a um caminhão azul, com algo rabiscado atrás da foto: "Ouça antes de seguir." Quem encontrou a carreta diz que o rádio dela ainda ligava sozinho, mesmo sem energia, e que entre a estática se ouvia uma voz repetindo o mesmo nome, baixinho, quase como um pedido de socorro. E o mais estranho é que todos que tentaram levar aquele caminhão para o pátio desapareceram antes de chegar, deixando apenas o som da buzina ecoando no ar, como se alguém ainda estivesse tentando acordar do mesmo pesadelo. Com o tempo, os moradores da região começaram a evitar aquele cruzamento, dizendo que o vento lá fala, que ele carrega as vozes dos que morreram nas estradas e não entenderam que morreram. E quando a noite é silenciosa demais, se você escutar com atenção, vai ouvir caminhões passando por uma estrada que não existe, faróis que acendem e apagam sozinhos, e talvez, só talvez, uma voz cansada dizendo: "Ainda não é hora de seguir." Há quem diga que a encruzilhada dos sussurros não é um lugar, mas um estado da alma, o ponto onde a vida e a morte se confundem e o arrependimento constrói caminhos que não levam a parte alguma e que, uma vez que você escuta o que o vento tem a dizer, nunca mais consegue ouvir o silêncio da mesma forma, porque o verdadeiro horror não está em morrer, mas em não perceber que já morreu há muito tempo e ainda está tentando voltar para casa. Se você escutou até aqui, talvez a encruzilhada já tenha te encontrado também. Então, antes que o silêncio comece a sussurrar no seu ouvido, deixe seu like para mostrar que ainda está do lado dos vivos. Compartilhe este vídeo com alguém que você quer testar e veja se ele também ouve o que o vento diz. E lembre-se, nas estradas escuras da noite, nem toda voz que te chama quer te ver voltar para casa.